Meus queridos, dando continuidade então às exposições na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, eu os convido a abrirem a palavra de Deus no capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos fazer uma leitura, meus irmãos, dos versículos 25 até o versículo de número 31. Mas como nós já expusemos do versículo 25 ao 28, hoje nós trataremos de, como eu havia dito, expor a segunda parte desse bloco, que vai então do versículo 28 ao 31. Tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 25, assim diz o Senhor. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Até aqui, meus irmãos, mais uma vez, oremos ao Senhor. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e agora será proclamada. Mais uma vez te suplicamos que fale aos nossos corações. Toma o Teu servo em Tuas mãos, Senhor, para que seja boca Tua a falar conosco, a confrontar os nossos pecados e que, através da Tua palavra, Senhor, sejamos transformados para o louvor da Tua glória. Amém e amém. Meus irmãos, quando nós lemos as Escrituras e precisamos nos orientar acerca de um determinado assunto, nós geralmente o fazemos começando do Antigo Testamento até o Novo Testamento. E isso é um hábito extremamente edificante. Entendermos todo o conselho de Deus, desde a criação até a consumação. E o assunto que Paulo vem tratando nesse capítulo 7, que diz respeito aos relacionamentos entre homens, mulheres, viúvos, viúvas, maridos, esposas, solteiros, virgens, e principalmente naquilo que ele diz respeito ao casamento, nós percebemos então que não há paradigma mais importante que aquele que o próprio Deus estabeleceu para o matrimônio, lá em Gênesis, capítulos 1 até o capítulo de número 3. Talvez você esteja se perguntando, mas reverendo, por que os 3 capítulos? Eu pensei que era só na parte em que Deus diz que deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa e juntos serão uma só carne. Eu pensei que Deus estava tratando sobre o casamento só ali. Isso está dizendo que é desde o capítulo 1 até o capítulo 3? Exatamente. Por quê, meus irmãos? Nesses 3 capítulos nós temos todos os parâmetros do plano de Deus para o casamento em todas as eras. Entendam isso hoje e de uma vez por todas. Não é apenas para o período antes da criação, ou melhor dizendo, antes da queda, durante a criação.
E nem é para o período apenas após a queda e especificamente para a descendência de Abraão. Como nós lemos aqui no início, a verdadeira descendência de Abraão é espiritual, portanto, transcende os séculos, é para todas as eras. E é exatamente por ser verdade isso, que quando vai tratar acerca de relacionamento, acerca de matrimônio, acerca de casamento, tanto o Senhor Jesus quanto o apóstolo Paulo vão recorrer exatamente a que livro específico das Escrituras? Gênesis. E aqui, capítulos 1 ao capítulo de número 3. E é por isso então que quando ouvimos Jesus falar acerca de casamento, ecoam essas palavras. Quando vemos o apóstolo Paulo falar acerca de casamento, da relação entre marido e mulher, e sobre jovens e viúvos que pretendem se casar ou pretendem se divorciar, mais uma vez, o apóstolo Paulo faz ecoar os capítulos 1 a 3 de Gênesis. E por que isso, irmãos? Porque Deus cria o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança, e ao fazê-lo, Ele os confere valor, dignidade e importância tais que são inestimáveis. E percebam que Deus faz isso a fim de que estes seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, possam então governar a terra que Ele mesmo criou e a Ele pertence, não como donos dela, mas como seus mordomos. Aí então você pensa, mas reverendo, o que isso tem a ver com casamento? Eu lhes digo, tudo. Homem e mulher foram criados para exercer juntos essa ordenança que é dada a eles por Deus. Pois, de acordo com a vontade de Deus, eles deveriam, os dois, unir-se um ao outro e ali tornarem-se uma só carne. E ao tornar-se uma só carne, deveriam exercer esse governo, deveriam exercer essa mordomia para a glória de Deus juntos. Juntos eles deveriam viver. Juntos eles deveriam multiplicar-se e sujeitar a terra. Como isso então seria feito? Ora, em primeiro lugar, Deus vai dizer, criando os filhos que Deus lhe desse. E por esses filhos, os filhos dos filhos, e assim por diante. Em segundo lugar, dividindo as tarefas que Deus ordenou que eles realizassem. E como isso foi dividido? De um modo geral, de um lado nós temos sendo dado ao homem por Deus a responsabilidade principal na relação, que é a responsabilidade de provedor, ou seja, de prover tudo aquilo que fosse necessário para manter a sua esposa e os seus filhos. E do outro lado, nós temos aqui as tarefas que foram ordenadas para a mulher. E que tarefas são essas? A incumbência de cuidar da família e da casa. É isso que o texto de Gênesis de 1 a 3 vai deixar muito claro, irmãos. Muito claro. E percebam mais uma coisa, que ao estabelecer essas responsabilidades, essas tarefas, e a posição de cada um nessa relação, o Senhor Deus mostra, através da sua palavra, que tais responsabilidades, de modo nenhum, são intercambiáveis. O que eu quero dizer com isso? O homem é o provedor, a mulher é a sua ajudadora ou auxiliadora idônea. Em nenhum lugar da Escritura
você vai ver Deus invertendo esses papéis. Colocando o homem como o ajudador da esposa, sendo o homem o auxiliador. Mas é interessante, né? A gente vê nos casais hoje, muitas mulheres dizerem assim, porque eu trabalho, eu faço isso, não é fácil, eu cuido dos meninos, eu tenho que arrumar a casa, mas ainda bem que o meu marido me auxilia. Algumas mulheres já devem ter dito isso. Mas o meu marido, graças a Deus, ele é um marido maravilhoso. Por quê? Porque ele me ajuda. Ele lava a roupa, ele varre a casa, ele lava a louça, ele bota os meninos para dormir. Eu pergunto, aonde Deus disse que essa era a função dele? Abra sua Bíblia, procure. Me mostre uma única ordem do Senhor dizendo que o seu marido era seu auxiliador ou seu ajudador. Não há, irmãos. Não há. De maneira nenhuma. Na Escritura não há um único texto onde seja dito que o homem é um auxiliador, é um ajudador da mulher, como muitos querem defender hoje. É de se admirar até pastores ditos reformados, dizendo que homens e mulheres são iguais, têm direitos iguais, funções iguais, e que não tem problema um ajudar o outro. Mas o conselho de Deus, a ordem de Deus, não é assim. E ao distorcer isso que Deus ordena, veja, o que acontece? Ao abraçar essa ideia moderna, ou melhor, pós-moderna, influenciada pelos movimentos sociais de cunho feminista, de paridade e igualdade de gênero, que não apenas são conceitos errados à luz da Escritura, mas pecaminosos. Nós desordenamos aquilo que Deus ordenou tão perfeitamente. Com isso, meus irmãos, eu não quero ser radical. Entendam aqui, há certa igualdade na Escritura. Se nós pensarmos no homem e na mulher como seres humanos, biologicamente, são iguais. São seres humanos, são da mesma espécie. Então eu posso dizer que há uma certa igualdade entre eles, quanto à espécie, sim, mas a Bíblia também mostra distinção. Então não há igualdade em todas as coisas, há também distinções. A Bíblia fala de complementaridade. Homem e mulher que se completam. Mas a Bíblia fala também de submissão. E isso precisa ser mantido em equilíbrio na relação matrimonial. Pois, como um só, homem e mulher são encarregados de governar a terra para Deus, e isso eles devem fazê-lo de modo representativo. Negar essa realidade é agir, então, de modo contrário à ordem estabelecida por Deus e, portanto, viver em desordem. Desordem. Não é à toa que muitos casais sofrem com a falta de contentamento e insatisfação na vida conjugal. É porque a relação está em desordem. E Paulo não queria isso, irmãos. Paulo não queria que isso viesse a acontecer com os coríntios. Por isso é que ele então vai dizer ao final do versículo 28. Abra sua Bíblia e veja o que Paulo vai dizer no versículo 28. Parte B do versículo 28. Ele diz: vocês sofrerão angústias na carne e eu quisera poupar-vos disso.
Ora, então vamos lá. Com relação ao matrimônio, Deus estabeleceu para o gênero humano, homem e mulher, ambos criados à imagem de Deus. Ambos. Disse Deus que deveriam deixar pai e mãe, unindo-se em uma só carne. E ao fazerem isso, deveriam dominar a terra. Como eles fariam isso? Crescendo, multiplicando-se, povoando toda a terra. Mas para isso Deus estabeleceu uma ordem para que isso acontecesse de maneira ordeira. O nosso Deus é um Deus de ordem, não um Deus de confusão. Por isso ele estabelece os papéis. O marido vai ser o provedor, a esposa vai ser a auxiliadora. O marido vai prover aquilo que a família necessita. E a esposa, já que o marido tem que trabalhar para garantir o pão, vai cuidar do lar e dos filhos. De modo que, ao fazer isso, eles estariam em obediência a Deus, glorificando o seu Criador. Mas Paulo aconselha aqui que, numa situação extra, eles devem permanecer no estado em que se encontram. Quem é casado, permaneça casado. Quem é solteiro, permaneça solteiro. Quem é virgem, que não se case. Quem é viúvo, que não se case. E Paulo tem uma razão para isso. Porque ele entende que o casamento traz responsabilidades. E ao trazer responsabilidades, traz também dificuldades que todo o casal, nessa realidade que nós vivemos, que é uma realidade pós-queda, tem que enfrentar com relação ao mundo. E, meus irmãos, o fato é que quando o mar está furioso, essa não é a melhor hora para se trocar de navio. Apesar dos muitos benefícios do casamento, tensões normais enfrentadas pelos casados tendem a agudizar em tempos difíceis. Tendem a ser acrescidas, tendem a ser insuportáveis muitas vezes. Retornando ao contexto do texto em que nós nos encontramos, nós temos que os casais de Corinto enfrentavam muitas lutas que virgens, solteiros e viúvas não enfrentavam. E são essas lutas que Paulo deseja poupá-los, para que essas lutas não viessem a prejudicar aquilo que eles tinham de mais urgente para tratar naquele momento. A batalha mais severa daquele momento. A crise mais pérfida que eles tinham que lidar. Que era o abandono da vida pagã de outrora e a conformação de suas vidas e de suas mentes ao Evangelho. Essa é uma necessidade premente em Corinto. E é também a razão do porquê solteiros, virgens e viúvas, assim como os casados, deveriam permanecer no estado em que estavam. E Paulo vai justificar isso dizendo que deveriam fazer isso porque o tempo se abreviava. Vejam aí os versículos 29 a 31. Paulo diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não o chorassem. E os que se alegram como se não se alegrassem. E os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Porque a aparência desse mundo passa. A expressão, o tempo que se abrevia, que Paulo utiliza aqui no versículo 29, tem sido discutida por muitos eruditos.
Há aqueles que pensam que a expressão é uma referência à parousia, ou seja, à segunda vinda de Cristo. Paulo está falando aqui de tempo que se abrevia, porque ele está falando acerca da segunda vinda de Cristo, do juízo, da tribulação. Há outros que defendem que se trata de uma mudança de era, ou seja, da chegada do reino de Deus através da proclamação do Evangelho. Ou seja, que Paulo estaria utilizando esse termo aqui para dizer aos coríntios que eles deveriam rejeitar a visão de tempo que os gentios nutriam para adotar a visão de que o reino de Deus já havia invadido este mundo e, portanto, o estava transformando. Os crentes, então, por causa disso, deveriam passar a contemplar de um modo mais amplo a vida e concentrar-se, então, nos fundamentos eternos. Uau! Eu, porém, meus irmãos, entendo que a expressão de Paulo aqui é uma referência exatamente à crise que se instaurou em Corinto. A ideia do apóstolo Paulo aqui é que, à medida que a igreja de Corinto se tornasse mais firme no Evangelho, saberia lidar melhor com os problemas que enfrentavam, fazendo isso agora não através da sabedoria do mundo ou da tradição de homens, mas através da revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Para que assim a crise existente naquelas igrejas diminuísse e a vida retornasse ao normal. Enquanto isso não acontecesse, então, é que Paulo então vai dizer que eles não deveriam estar preocupados com essas coisas. Quem era solteiro não precisava estar preocupado em se casar. E quem estava casado não deveria se preocupar em se divorciar. Antes deveriam se preocupar em se corrigir, porque o tempo é breve. A igreja está em crise. Precisa resolver os problemas internos. Por isso elas devem permanecer onde estão. E aí percebam, é a partir desse entendimento que Paulo dá aos coríntios, então, uma série de exortações. Sendo a primeira delas encontrada aqui ainda no versículo 29. Quando ele diz assim, aos casados, estes devem viver como se não o fossem. E aí tem gente que olha para isso aqui e diz assim, está vendo? Paulo está dizendo que ninguém deve casar. Ó. Até para quem é casado, ele está dizendo que deve viver como se não fosse. Lembra do problema que nós tratamos anteriormente, que haviam maridos rejeitando suas esposas e esposas rejeitando seus maridos na relação de casal, na relação sexual um com o outro? Não é isso que Paulo está dizendo aqui. A ordem que Paulo dá aqui não é a de que os homens casados devem se afastar sexualmente de suas esposas, muito menos que os cônjuges devem procurar viver como se fossem solteiros. Não tem nada a ver isso. Não faria sentido ele dizer isso. Logo, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui, ou seja, o que Paulo está se referindo aqui é ao fato de que a crise que a igreja de Corinto enfrenta é um assunto que precisa ser tratado com urgência. E que as pessoas devem se dedicar de todo o coração a lidar com esses problemas enfrentados pela igreja, especialmente aqueles problemas disciplinados que foram mencionados anteriormente, no capítulo anterior. É por isso, então, que ele vai continuar utilizando de uma linguagem poética nos versículos 30 e 31. Ele vai dizer, os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se não possuíssem. E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem. Ora, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Os que choram, ou seja, os que sofrem, os que são atribulados, devem viver como se não estivessem de luto.
Ou seja, não devem deixar-se dominar pelas tribulações e tristezas que o mundo lhes causa, abandonando ou retardando a transformação de suas vidas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Há coisas mais importantes do que a sua tristeza. Há coisas mais importantes do que o seu luto. Há coisas mais gloriosas e urgentes a serem tratadas quando uma igreja está doente, quando o corpo está doente, do que coisas individuais. Os problemas da igreja de Corinto precisavam ser tratados agora. Então, os que choram devem viver como se não chorassem. Observem aí que é com esse mesmo sentimento que ele se refere, olha a contraposição. Os que choram, os que sofrem, mas ele coloca agora o quê? O grupo daqueles que vivem muito bem. Daqueles que vivem contentes. Que a mesa é sempre farta. Que tem posses, bens, roupas, dinheiro, vai tudo muito bem. Ele vai dizer, e geralmente essas pessoas, elas estão preocupadas em quê? Em manter o seu status quo. Dificilmente, é porque é assim, quem não tem nada, quando possui alguma coisa, ele muda de patamar na vida. E quando alguém sobe de patamar na vida, dificilmente ele quer retornar para o patamar anterior. Então ele faz de tudo para se manter, ou para subir para um patamar superior. E assim, consequentemente. Então qual é a tendência de quem tem tudo? É procurar manter o seu status de vida tendo tudo. O que Paulo quer dizer com isso? Ele não está dizendo que é ilícito você viver bem. Ele não está dizendo que é pecaminoso você possuir bens, comprar ou deixar de comprar algo. O que ele está dizendo é que isso, os problemas que advêm disso, a sua mente voltada para conquistar essas coisas, vai atrapalhar daquilo que é mais, de fazer aquilo que é mais importante. Que é transformar a sua mente. Que é ser semelhante a Cristo. Que é viver para a sua glória. Por último, então, Paulo adverte aqueles que se preocupam demais com as coisas do presente século. E nessa hora, meus irmãos, é que assim, né? Simples palavras, uma expressão, e a gente vê como a palavra de Deus é importante e ela transcende épocas e eras. Ela está acima de costumes, de usos. Porque essas palavras que Paulo diz aqui não poderiam ser mais atuais para nós como elas foram há 2000 anos atrás, para essas igrejas e para toda a cristandade ao longo desses 2 milênios. Aqueles que se preocupam demais com as coisas temporais do presente século. Paulo vai dizer que se eles olhassem para elas, sob uma perspectiva eterna, não se deixariam envolver por elas. Porque as coisas temporais, como diz o nome, passam. E passam muito rápido, irmãos. É por isso que Paulo aqui os adverte, os exorta. Porque é muita tolice para um crente pensar nessas coisas de agora como algo permanente. Porque não são, irmãos. Embora muitas das coisas tenham lugar nas nossas vidas
Mas a nossa consciência deve ser de que elas são passageiras. E sendo assim, os cristãos precisam considerar que, embora coisas temporais tenham a sua importância, maior importância possui aquilo que é atemporal, aquilo que é eterno. Principalmente em tempos de crise espiritual. É por isso que, diante da crise instaurada em Corinto, Paulo os aconselha a se libertarem de tais preocupações temporais. Quaisquer preocupações que as pessoas tenham: casamento, tristeza, alegria, posses, preocupação com as coisas do mundo. Tudo isso vai distrair vai fazer com que percam o foco de lidar com os problemas em questão. É por isso que ele diz nos versículos anteriores que alguém que é solteiro não se preocupe em agradar o seu cônjuge. Porque em tempos de crise, em tempos de perseguição, em tempos de problema, outros problemas, graves problemas, os problemas menores vão ser agudizados. Alguém que é virgem ou viúvo pode ser mais dedicado ao Senhor, tanto no corpo quanto no espírito. Embora possa chegar a hora deles casarem mais tarde. Mas o agora não é hora para se preocuparem com o casamento, é hora para resolver seus problemas. E por que isso? Ora, ele vai dizer no versículo 31. Porque a aparência desse mundo passa. E Paulo aqui, meus irmãos, nessas palavras apresenta uma descrição muito adequada da futilidade do mundo. Meus irmãos, não existe nada estável e sólido nesse mundo. Ah, pastor, o que é isso? Não diga uma bobeira dessa. Uma montanha, pastor, é um exemplo de uma coisa sólida e estável nesse mundo. Será? Se a terra tremer, pedras vão rolar. A montanha pode se desmanchar. Desmanchar. É como uma peça de teatro. Alguém aqui já foi alguma vez uma peça de teatro? O que acontece? Ali no teatro é contada uma história, mas tudo por trás daquelas cortinas é passageiro. Até a peça, ela passa só um tempo e depois vai embora. Não é assim? Tudo aquilo que se vê não passa de apenas mera aparência virtual. Mas quando as cortinas se cerram, as cenas são interrompidas e aquilo que estava diante dos nossos olhos simplesmente desaparece. É como numa ópera, né? Você está no ato 1, o palco, os tenores, os cantores, os atores são todos vestidos de um jeito. Cerra-se as cortinas, vem o ato 2, muda o cenário, muda tudo. Tudo será irremediavelmente arrebatado de nossas vistas. E, meus irmãos, o mundo foi criado por Deus, mas por causa do pecado, ele está sujeito à frustração e gemidos. É por isso que Paulo vai nos lembrar que ele é passageiro. Essa forma decaída do mundo está desaparecendo.
O mundo em si permanecerá até o último dia, mas a sua aparência tem sofrido mudanças gradativas. E só terminará quando aquele que ficou de vir vier de fato. Aí sim, tudo isso passará. João, quase que de forma idêntica, escreve essas mesmas palavras em uma de suas epístolas. Lembram de 1 João 2,17? O que é que João diz? O mundo passa, bem como os seus desejos. E aqui nós temos um claro exemplo da unidade do pensamento apostólico, principalmente naquilo que diz respeito ao mundo de cada dia em que nós vivemos. E esse é o mundo do casar-se e dar-se em casamento. Esse é o mundo do lamentar, do sofrer. Pessoas que deixam de se preocupar com a sua espiritualidade para viver um luto eterno. Já pararam para pensar nisso? Pessoas que nunca se firmaram na fé direito, têm uma perda drástica, e ninguém está falando aqui da dor que cada um sente, mas se deixa dominar e usa da dor para não continuar a obra santa que iniciou na sua vida, se é que de fato iniciou. Do exultar, do expandir, do gastar. Tem pessoas que Deus abençoa a vida de tal forma que eles passam a viver, a aproveitar somente da temporalidade e ignoram a eternidade por completo. São pessoas que preferem conhecer o mundo aos finais de semana do que estar presente no ajuntamento solene. Isso fica para depois. Não é exatamente assim que acontece, irmãos? É exatamente assim que acontece. Coloque a mão na sua consciência, pare para pensar. Se você não já agiu assim na sua vida. Poxa vida, amanhã de manhã vai ter o jogo da seleção, mas tem culto. Não, mas sabe como é? Copa do Mundo, é final. Sabe o que você está fazendo? Você está colocando aquilo que é temporal acima do eterno. Você está dizendo, é mais prazeroso para mim, é mais importante para mim curtir o jogo no domingo de manhã do que vir adorar a Deus atendendo a sua santa convocação. É mais prazeroso eu ir para a praia com a minha família no domingo do que eu me acordar 7 horas da manhã para vir para a igreja e depois ficar para a escola dominical. Só que Deus está dizendo para você, sabe o quê? A praia, a sua diversão, o seu dinheiro, tudo isso vai passar. E até quando você vai fechar os olhos para isso? Até quando? Ah, porque eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque eu trabalho demais. Saia desse trabalho. Se o seu trabalho temporal rouba o tempo, o seu tempo com Deus, esse seu trabalho não é para a glória de Deus. Qual a ordem de Deus e do seu reino na sua vida? Faça uma escala de prioridades. Onde se encontra o Senhor e o seu reino? Eu, quando trabalhava numa grande multinacional, não vou dizer aqui o nome, mas os irmãos que me conhecem sabem, a primeira coisa que eu fazia quando chegava na minha mesa, e eu era gerente de projetos,
Eu chegava meia hora mais cedo, eu pegava a minha agenda, não usava nem a agenda do computador. Na época era o MS Project, eu só olhava para ele depois. Eu pegava a minha agenda, abria minha caixa de e-mails, e eu ia abrindo e-mail por e-mail e ia anotando o que era prioridade. Porque se eu não fizesse isso, eu não conseguiria atender todas as tarefas que eu tinha para cumprir. Dentro do horário de trabalho. Eu teria que trabalhar fazendo hora extra. E trabalhar fazendo hora extra ia trazer implicações. Sabe aonde? Na minha vida familiar e principalmente na minha vida espiritual. E dentro das minhas prioridades, eu colocava como a gente até brincava, né? Não tinha nem prioridade 1, né? Era prioridade 0. Era aquela prioridade das prioridades. Era a primeira coisa que eu tinha que resolver no dia, era aquilo. Porque era o que havia de mais importante. Eu pergunto, Deus está em que ordem de prioridades na sua vida? Será que você tem colocado Deus como prioridade 0? Ou seja, a principal das principais? Ou será que você tem colocado o seu trabalho, a sua família, o seu lazer? Veja que nenhuma dessas coisas é ilícito. Mas quando elas tomam o lugar de primazia do Senhor, elas se tornam pecados. Paulo vai dizer que é por isso que o cristão não pode colocar seu coração naquilo que é passageiro. Porque ele deixa de priorizar aquilo que é eterno. E sabe o que é eterno? Duradouro, aprazível e galardoador. Jesus Cristo e o seu reino. Jesus Cristo e o seu reino. Sabe, irmãos, eu tenho visto muitos de nós extremamente preocupados, assim como os coríntios, com aquilo que é temporal. São pessoas que têm priorizado o prazer, a alegria temporal desse século e desprezado o verdadeiro contentamento do porvir. Pessoas que estão mais preocupadas com o aqui e agora do que com a sua eternidade. E sabe por que elas fazem isso? Eu lhe digo por que elas fazem isso. Porque elas ainda permanecem presas a este mundo. Presas a este mundo. Querem viver uma paz e uma prosperidade aqui. Querem gozar e desfrutar dos prazeres daqui. Porque se quisessem desfrutar e gozar das coisas celestes por vir, não deixariam de buscá-las com todas as suas forças. Nós temos pessoas que têm priorizado estabilidade financeira. Nós temos pessoas que têm priorizado prazeres carnais. Preguiça e acomodação em detrimento da adoração, da verdade, do reino de Deus e de Cristo. Abra sua Bíblia no Salmo 27. Salmo 27, versículo 4. Veja o que Davi diz. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.
Eu pergunto a você nessa noite, o que tem sido essa uma coisa que você pede ao Senhor em oração todos os dias? Não precisa responder para mim não, responda para você mesmo. Responda para o Senhor. Você tem pedido poder? Ou será que você tem pedido conforto? Quem sabe a aparência, né? Ah, eu queria ser bonito como, sei lá, estou por fora dos nomes aí dos... Tom Cruise, vai. Deveria ser, eu quero ser tão belo quanto Cristo é belo, né? Mas a primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? É o Tom Cruise, Eu vou voltar aqui no tempo, vocês vão, né? É a Brooke Shields. Irmãos, o que tem sido essa uma coisa pedida ao Senhor por você? Seria uma realização profissional, familiar? Seria prosperidade? Tem gente que quando ora ao Senhor só pensa nisso. Ou seria o trabalho? Quem sabe não seria uma pessoa, um marido, uma esposa, um filho, uma filha? Família? Nós precisamos aprender, irmãos, que eu e vocês, nós só estaremos seguros e satisfeitos se nossa uma coisa for o Senhor e o seu reino. Portanto, que venhamos a nos desprender de todas as demais coisas, para que possamos nos encher cada vez mais do Espírito, da graça e do amor de Deus em Jesus Cristo. Que venhamos a nos desprender daquilo que é temporal, para nos agarrar àquilo que é eterno. A razão, a esperança e o contentamento de nossas vidas. E que o Senhor nos ajude, hoje e sempre. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado por nos fazer voltar os olhos para o que de fato interessa, Senhor. A eternidade. Aquilo que está fora do tempo. Aquilo, Senhor, que não é passageiro. Aquilo que nem a traça e o ferrugem podem consumir. Aquilo que diz respeito ao porvir, Senhor. A morada nos teus átrios. A membresia do teu reino. O gozo da tua glória. A paz do teu amor. E a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos em conhecimento e santidade, para que o teu nome seja glorificado e testemunhado por nós. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados, e sê tu a nossa força, Senhor. Continua a nos alimentar com o rico banquete da tua revelação, para que permaneçamos firmes em ti e para ti, até que tu venhas. Em nome de Jesus te oramos. Amém.